Eu quero nesta manhã compartilhar algo da parte de Deus para o seu coração. Você que tem um chamado, você que tem aquela chama que arde no coração para fazer algo para Deus, eu quero falar para você que existe um preço a ser pago. E eu quero falar para você sobre o preço de um chamado. Eu quero dizer para você que o chamado ele traz lágrimas, o chamado ele traz guerras, o chamado ele traz conflitos, o chamado ele traz desânimo, o chamado ele traz solidão, o chamado ele traz o desprezo, ele traz as cobranças, ele traz as responsabilidades, o chamado traz o estresse, o cansaço, o estresse também traz as perseguições, o chamado ele faz o profeta querer se esconder e muitas vezes ele se esconde. O chamado faz o profeta sentir medo também, pois o chamado também é de carne e osso. Mas escute, compensação tem as suas grandes vantagens. O chamado ele nos faz orar mais, o chamado ele nos faz jejuar mais, o chamado nos faz ler mais a Bíblia, o chamado nos faz ser mais íntimos de Deus, o chamado nos faz muito mais do que vencedores. Não é algo para nós nos exaltarmos porque somos chamados, não. Segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 7, diz: temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus, e não nossa. Não provém de nós, é um dom de Deus. Então escute, você que tem um chamado, antes de parar, antes de desistir, lembre-se de quantos estão de pé por uma palavra, ou por um gesto, por uma atitude sua. O seu e o meu propósito é para ganharmos vidas para Cristo, que possamos olhar para o alto, que de lá vem o nosso socorro. Então, não desista do seu chamado. Deus tem coisas grandes a fazer através de sua vida.